a família era uma família rinchosa. Você fez para um, você fez para todos. E ninguém quer desarrumar com uma família de gigantes, né? Então o pessoal ficou lá passivo às afrontas de Golias. Nesse texto, 1 Samuel 17, versículo 26, Davi chega e pergunta para homens experientes de guerra. Ele fala: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele se posiciona, ele é um pastor de ovelhas. Depois, esse cara vai ter com Saul, e Saul olha para ele: tem certeza que você quer enfrentar? E ele fala: olha, um leão veio traçar, arrebentar com as ovelhas, e eu matei o leão. Um urso veio matar as ovelhas, e eu matei o urso. Então Davi tinha certeza de quem ele era. Davi se posiciona. Depois eu vou ler um texto muito importante sobre aqueles que não viram, mas creram. E Davi tinha essa certeza. Eu quero dar um tema para esse sermão: posicionamento e cobradores. 1 Samuel, no capítulo 17, o versículo 44 ao versículo 47, você vai ter a sequência dessa história. E como esse menino, o pastorzinho de ovelha, se posiciona diante do Golias, diante do filisteu. E é claro que a gente vai ver na história pós-moderna da igreja as campanhas vencendo gigantes, não é? Mate seu Golias, né? Oi? Como que é? A noite das pedras para levar para casa. A noite das pedras para matar o Golias. Você vai ver de todo tipo de campanha com esse tema, né? Noite das pedras. Noite das pedras. Agora presta bem atenção, gente. Com o passar do tempo, nós somos adultos. Algumas crianças, alguns jovens. Mas, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo hábitos que forjam o nosso caráter. Hábitos que forjam o nosso caráter. E aí a gente precisa de muita paciência para lidar com esse processo de conversão. Esse processo de conversão que é dado no reino de Deus. Todas as vezes que transferimos algum problema para o outro, nós inviabilizamos a possibilidade de participar da solução. Então, quando eu transfiro a responsabilidade, eu estou dificultando uma cabeça a mais para achar uma solução para o problema. E agora sim, no versículo 44 ao 47, um posicionamento. Ele fala: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há
Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Ele se posiciona, e Ele também mostra que Ele está fazendo parte daqueles que estavam ali. Eles são meus amigos, são meus irmãos. Ou seja, eu tenho uma solução para o problema, eu não vou transferir a responsabilidade, mas quem ganha com isso somos nós. Não sou eu que ganho, somos nós. É o que ele está falando aqui. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. O único homem que se posiciona no meio daquela guerra dá uma lição de altruísmo. Nossas mãos. No reino de Deus, todas as vezes que transferimos algum problema para o outro, nós inviabilizamos a possibilidade de participar da solução. Eu já havia dito isso. Quando nós estamos diante de um problema, assim como Davi estava diante de Golias, estaremos à frente de dois caminhos. Isso vai acontecer com certeza com você durante essa semana. Cobrar alguém por estar havendo um problema, ou participar da solução. Quem é você nessa guerra? Você é dos que geram soluções mediante o problema? Ou você é daqueles que culpam alguém por estar tendo um problema? Porque Davi poderia olhar para os irmãos e olhar para os soldados e falar assim: meu, como vocês são frouxos? O cara está aí tirando a gente, mano. Cadê vocês? Vocês não vão fazer nada não? Sabe por que ele está falando assim? Vocês não fazem nada. Tá vendo? Se vocês tivessem feito alguma coisa, não estaria acontecendo isso. Mas vocês estão aí. Eu, hein? Vou embora, vou falar para o pai que vocês, ó. Claro que isso não acontece aqui. Cobrança. Eu aponto o dedo e falo de você. Posicionamento, eu falo de mim. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos, eu porém vou contra ti. Estou falando de mim. Já viu briga na escola? Quando você fazia parte de uma trupe e aí você descobria que alguém queria bater em você no final da escola. E aí você já na hora do intervalo já ficava perto dos seus amigos, você pagava doce, bala para eles. Você falava: nossa, que tênis maravilhoso o seu, olha essa roupa linda que você está hoje. E você fazia de tudo para se aproximar da pessoa, porque você quer estar numa trupe, você não quer sair lá no portão sozinho. Aí a pessoa vem para cima de você, e você logo se esconde atrás dos seus amigos e começa a falar: ó, não me segura, não me segura não, me solta agora que você vai ver, me solta, me larga. Na cobrança a gente ouve falas assim, ó: na igreja só tem hipócritas, é por isso que eu não vou para a igreja. É um exemplo. No posicionamento, a gente ouve assim: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Essa fala de que na igreja só tem hipócritas é a fala de cobrança que mais tem verdade. Claro que na igreja só tem hipócritas. A igreja
ela está para curar a hipocrisia das pessoas. É o Evangelho que lava as pessoas. É o Evangelho que limpa as nossas vestes. É o Evangelho que nos purifica. E Ele purifica em comunhão. Só que a gente não pega a responsabilidade para nós, porque demanda a nossa ação. Eu sou pecador, hipócrita. A frase socrática, só sei que nada sei, significa que quanto mais eu sei, mais eu tenho noção de que não sei. Quanto mais eu estou sabendo, quanto mais eu vivo essa verdade do Evangelho, mais eu sei o quão miserável eu sou, eu sei disso. E eu preciso de você. Mas a gente está vivendo em um tempo da igreja, e a gente também luta contra a cultura dos cobradores. É muito mais fácil eu cobrar do outro do que eu me posicionar com o que a Bíblia pede para que eu faça. A igreja é composta por pessoas imperfeitas, que ao se relacionarem com Deus e com os outros irmãos, buscam aprender, crescer e se aperfeiçoar. Ou seja, a igreja é feita por pessoas como você e eu. E quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Porque a gente precisa se conscientizar de um posicionamento. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. A natureza humana, eu não posso viver essa síndrome adâmica, essa síndrome de Eva, essa síndrome de Carminha. Só os noveleiros entenderam agora. Lembra da Carminha? Ela não tinha culpa de nada, Dedé. Sempre era a outra mocinha lá. Ela não, eu não. Sabe por que eu estou passando por isso? Porque em pleno 2023 as pessoas da igreja brasileira não se posicionam. Porque se posicionar demanda ação minha, demanda responsabilidade minha. Na cobrança, os resultados ruins da minha vida são por causa da maldição hereditária. A igreja, ela sempre vai te trazer para perto porque ela quer os seus números. Eu não posso falar que você é o seu pior inimigo. Eu não posso falar isso. Porque se eu falar isso, eu estou gerando cura em você. É melhor eu inventar uma heresia para você se embrenhar dentro dela, se lamecar com ela, entender que você está passando por coisas ruins por conta do outro. E aí a gente vai vivendo marcas teológicas, heresias como maldição hereditária. Tudo está dando ruim na minha vida porque eu não quebrei essa maldição hereditária. Em 13 de abril, acho que nascia, eu acho que se a gente fosse colocar um top 5 de 5 hereges do Brasil, eu acho que ela estaria entre o terceiro e o primeiro. Em 1942 nascia Neuza Itioca, doutora em missiologia pelo Seminário Teológico Fuller, atuando como escritora em missiologia. Principais trabalhos dela: Deuses da Umbanda, A Noiva Restaurada, Restauração Sexual, Libertando-se de Prisões Espirituais. E essa senhora desenvolveu a ideia da maldição hereditária. O que é essa maldição hereditária? Maldição hereditária é a descoberta metafísica
a equivalência baseada em evidências entre iniquidade bíblica e epigenética científica. O que é epigenética? Epigenética é um campo de pesquisa que investiga como os estímulos ambientais podem ativar determinados genes, e silenciar outros. Ela permite entender como a experiência é capaz de operar transformações profundas no organismo, mesmo que isso signifique destacar o DNA e não implique em mudar o genoma. Para entender melhor, veja um exemplo. 2 irmãos gêmeos univitelinos com a mesma carga genética são criados em ambientes separados. Um deles é cercado por cuidados, conforto, afeto e tem atendimento às suas necessidades necessidades emocionais e físicas desde a primeira infância. O outro, porém, é exposto a um ambiente profundo, ansiogênico. Ele vive em um lar violento, em um território exposto a conflitos armados, sem seus cuidados básicos atendidos, como alimentação e higiene. Além disso, não recebe o mesmo afeto que seu irmão, cujo genoma é igual. Para o corpo humano, o significado desse conjunto de experiências envolve aspectos químicos. O metabolismo de cada um dos irmãos foi afetado de forma diferente, e o corpo não fica indiferente às trocas com o meio. É por isso que eles afetam o epigenoma, e tornam o funcionamento do organismo particular, ou seja, o meu genoma, o meu DNA, ele é mutado mediante o ambiente que eu vivo. A maldição hereditária é: você aceitou Jesus Cristo, mas eu preciso fazer uma regressão em você, para você ir lá atrás, para quebrar essa maldição na sua vida. Mas e Jesus? E a cruz? Não, aí a cruz de Jesus ainda não é necessária. Ela não é suficiente. Você precisa quebrar isso. Agora, no posicionamento, como que a gente entende? Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, diz: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será concedida e creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Isso aqui é o profeta falando. Não pense em você que, porque você está vivendo resultados ruins, tem a ver com o que o seu pai fez lá atrás. Estou pagando tudo que o meu pai fez. Se você sabe o que o seu pai fez e você continua fazendo o que ele fez, não tem mais a ver com ele, tem a ver com você e a sua falta de posicionamento no reino de Deus. A religião não, a religião vai olhar para você e vai falar assim: realmente você está passando por isso porque você não quebrou essa maldição. Então você precisa dar o seu sacrifício, você precisa estar aqui para a gente quebrar essa maldição hereditária na sua vida. E eu não estou aqui descredibilizando o behaviorismo, eu não estou aqui descredibilizando a psicologia que fala sobre o comportamento, sobre o fruto do meio, porque realmente comportamentos são imitados. Eu vejo outros se comportando, e as cinco pessoas que mais eu estou perto, eu acabo tendo o comportamento deles. Por isso que Paulo fala em Corinto que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu não estou dizendo disso, eu estou falando do âmbito espiritual, eu estou falando da mística, eu estou falando que tudo de ruim que você vive é porque seu pai fez uma coisa errada lá atrás. Eu cobro o que o meu pai fez de errado lá atrás. E aí o profeta Jeremias, no capítulo 31, e o versículo 29, quebra e põe por terra essa heresia, e ele diz assim: naquela época não mais se dirá,
os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vocês não vão precisar mais dizer isso. Isso era um provérbio, irmão. Esse era um provérbio que esses homens exilados na Babilônia, eles usavam. Nós estamos aqui porque os nossos pais pecaram. É por isso que a gente está escravo aqui na Babilônia. A gente está escravo aqui na Babilônia porque os nossos pais fizeram coisa errada. Sabe o que é embotar os dentes? Embotar os dentes é perder o fio do dente. Você come um pão e o pão acaba indo com pedaços maiores para o estômago, porque você não tem mais a sensibilidade. Sabe quem tem dentadura? Não quer forçar? Já viu, Rafa, alguém cair na dentadura? Não pode forçar. Embotou o dente. A gente está passando tudo que a gente está passando por conta dos nossos pais. E aí, Ezequiel no capítulo 18, versículo 1 e 4. Olha só, Lamentações 5 e 7 fala sobre esse provérbio. Ele fala assim: nossos pais pecaram e já não existem mais, e não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Era assim que eles estavam lá na Babilônia. Eles se cobravam e cobravam os pais também. E aí Deus usa o profeta Ezequiel no capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. Esta palavra do Senhor veio a mim, seus hereges. Que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Acaba com isso. Você é responsável pelos seus próprios atos. Você é responsável pela falta dos resultados positivos na sua vida também. O meu povo padece por não conhecer as Escrituras. O profeta diz: mas é muito mais fácil eu dizer que tudo que eu estou passando é porque alguém errou lá atrás e agora eu estou pagando por tudo isso. Ezequiel 18, versículo 2 ao 4, ele amplia este mesmo tema da responsabilidade moral individual, que já tinha sido apresentado por Moisés lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16 diz: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Agora preste bem atenção, o diabo, ele é real. E comumente ele irá usar seu medo, ele vai usar sua raiva reprimida, ele vai usar sua tristeza por trás desse padrão. Esse padrão que você sempre está usando de culpar seu pai, culpar sua mãe, culpar seu esposo, culpar sua esposa, seus filhos, culpar seus clientes. Ele vai pegar todos esses traumas, tacar na sua cara e falar assim: alguém tem culpa disso, e não é você, é alguém. Alguém. Colossenses capítulo 2, o versículo 18 ao 19 diz: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Está falando aqui sobre esses profetas, sobre essas profetadas. Ei, varão, eu vejo um anjo na sua frente aí agora, ó. Ei,
Ei, está descendo aqui uma bola de fogo na sua frente. E todos aqueles que te humilharam, querido, Deus vai te honrar. Nunca é responsabilidade do homem. Nunca o profeta chega para o homem e fala assim: você precisa fazer faculdade. Você está no emprego ruim porque você não estuda. Você está sem dinheiro porque você gasta todo o dinheiro que você tem. Você não se programou. Você não está sabendo lidar com as situações da vida. E olha, presta bem atenção, meu irmão. A gente está a todo instante sendo colocado à morte. Nós passamos dificuldades, sim. Existem problemas que a gente passa que não realmente é a nossa culpa, que realmente a gente não sabia que íamos passar. Fomos pegos de calças curtas. Problemas financeiros, problemas sentimentais. Mas eu quero que nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, você reflita quem eu sou no meio desta guerra. Eu sou alguém que vai cobrar o outro pelo problema que eu estou vivendo, ou eu vou pedir para que Deus me encha de estratégias para sair desse problema. Aleluia! Quem eu sou? Esse Colossenses aqui, no versículo 19, fala assim: trata-se de alguém que está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Todos nós, como corpo de Cristo, temos as nossas responsabilidades, as nossas próprias responsabilidades. Eu não sei quem você é, se você é junta, se você é uma unha, eu não sei quem você é, mas eu sei que se você arrancar um pedacinho da minha unha, eu vou ficar de mau humor, eu vou ficar chateado a tarde inteira com aquele negócio aqui doendo. Quando a gente põe a mão embaixo da água, arde. Eu não sei quem você é, mas eu sei que você, por mínimo que seja a sua responsabilidade, ela precisa ser vivida unicamente por você, unicamente. E essa é a diferença daqueles que cobram uma responsabilidade alheia, daqueles que se posicionam: Pai, eu pequei contra ti, eu não tenho condições psíquicas, eu não tenho condições emocionais para lidar com esse problema. Mas eu preciso, Pai, que a sua intervenção venha aqui agora e me ajude mentalmente, para que eu possa ajudar a dar uma solução nesse problema. Eu preciso. Existem cristãos que eles nunca vão desfrutar dessa justificação, porque sempre eles se justificam, sempre ele está se justificando. Por que está passando por isso? Porque o meu esposo, cabeça dura, esse aí, já falei para eles, o cara é uma só carne, Boaz, é um casal, uma só carne, mas só um tem a culpa. Hein, Gabi? Quem é o culpado? É ele. É ele, cara. Nós somos todos iguais. Hein? Aí também, Dudu, está desabafando, né? Depois de hoje. Quem é o culpado, Kelly? Ei, Rebeca. Usou essa história da gente lavar. Conversa mais. Nedri, quem é o culpado? Quem é? E Davi se posiciona lá no arraial e fala assim: hoje mesmo eu entregarei o seu cadáver para os filisteus. Quem é você, menino? Quem é você? O último da casa de Jessé. Quem você pensa que é? Para que você seja alguém que se posicione para aquelas bênçãos que Deus tem para a sua vida.
não tem a ver com quem você é na sociedade, com quem você é na igreja, com o respeito que você entende que você deveria ter na sua família. Não, 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 não. Se posicione no reino de Deus. Nesses 7 anos de ministério, eu vi cada coisa incrível. A gente ouve cada coisa incrível. Pastor, ora por mim, porque, olha, o diabo essa semana lá em casa, ora por mim, pastor. E às vezes o diabo acaba sendo um acessório tão útil na vida dos crentes. É um acessório útil. Porque não tem arrependimento de pecados, não tem confissão de pecados. A Bíblia fala: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Como que você vai alcançar misericórdia, sendo que tudo que acontece na sua vida é culpa do diabo? Tudo que você vive foi o diabo que está fazendo, crente. Está vivendo por que isso, irmão? Irmão, você sabe como que é o levante do diabo. A justificação pela fé significa que apesar do que você é, Cristo morreu por você. Aleluia. Você não precisa mais ter vergonha dos seus pecados. Você não precisa mais ter vergonha das suas falhas. Sabe como é que Deus forja em você essa confiança? Quando você consegue resistir às falhas. As falhas têm virtudes na sua vida. Você não precisa olhar para o outro e pôr o dedo lá na cara do outro, não. Já trabalhou com casais, né, Gabi? Não. Já, Rafael? Primeira coisa que a gente ouve quando a gente vai aconselhar: o que está acontecendo, irmão? Esse aí. E às vezes a pessoa até tem razão mesmo. Mas não é disso que nós estamos falando. A gente está falando que de tanto você se justificar, você esquece que você já foi justificado. Não existe mais culpa em você. Ele levou sobre si a sua culpa. Essa vergonha que você sente quando você erra, e aí você se precipita em culpar, porque você tem medo da cobrança, tem medo do castigo. Para se posicionar, você precisa ser homem, mulher de Deus. Para cobrar, é só você ter 5 anos de idade. Não é isso que a Rabi faz? O Lincoln, se eu deixar, irmão, é o dia inteiro trabalhando, irmão, para o pequeno chefinho. Às vezes eu já estou fazendo coisas que ele nem pediu. A fé genuína que te justifica está fundamentada no seja feita a tua vontade. Romanos capítulo 5, versículo 1 e o 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, olha só, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não sinta-se condenado. Foi você que fez isso aqui? Fui eu. Como eu posso pagar pelo meu erro?
Rapaz, você errou feio nisso, hein? Pois é, cara. Mateus, capítulo 22 e 42, Jesus Cristo fala sobre o pastorzinho de ovelhas. Pastorzinho de ovelhas, o cara que se posicionou. O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Sabe quando Davi vai ter lá com Golias? Ele tinha certeza que ele tinha um mediador. Ele tinha certeza que ele tinha alguém que estava indo por ele. E João no capítulo 1 fala: ele era o Verbo estava com Deus. Jesus Cristo, ele se prontifica em dizer para os discípulos: eu estava com Davi. Eu estava com Davi. Eu guiei Davi. Foi eu quem fiz Davi se posicionar. Jesus Cristo se revela na história. Por isso que Davizinho se posiciona. Deus te trouxe aqui nessa manhã. É plano dele trazer você aqui nessa manhã. Aleluia. Dizendo para você que você é alguém que precisa se posicionar. E eu não estou falando de posicionamento político, posicionamento teológico. Eu estou falando de posicionamento no reino de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Nada do que a gente recebe é por mérito. Nada do que você faça, nada de quanto você culpa o outro vai livrar você dos seus pecados. Nada. E que essa manhã seja uma manhã de arrependimento. E que você olhe para dentro de si e fala: Deus, me ajuda a me posicionar. A sua família vai ser melhor. O seu relacionamento no emprego vai ser melhor. Os seus negócios vão ser melhores. Em nome de Jesus Cristo. Curve sua cabeça. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor nos livre, Pai, dessa transferência de responsabilidade que a gente herdou, Pai, dessa natureza pecaminosa. Que a gente possa assumir, Pai, a responsabilidade de gerar soluções. Que a gente possa assumir, Pai, a responsabilidade com o outro.